Olá, queridos amigos, estamos de volta hoje aqui, continuando com um assunto que iniciamos ontem com a doutora Viviane e o enfermeiro Dave, a enfermeira Tatiana, né, falando sobre os cuidados com pacientes acamados e a deshospitalização, ou seja, o paciente sai do hospital, continua com seus cuidados na sua casa e que esses cuidados, então, requerem a compreensão, o conhecimento, né, da família, dos cuidadores, de todos os envolvidos neste processo. E é um prazer tê-los de novo hoje aqui, né, dando continuidade aí a esse assunto de tanta relevância, como ontem a Tatiana falou, né, que as pessoas tenham esse conhecimento e a importância disso e esta novidade, né, que atualmente nós temos de poder cuidar dos pacientes em casa também, que é o melhor para eles e para a família também, não é? Então, eu gostaria de iniciar, então, falando um pouquinho sobre essa questão da equipe multidisciplinar, porque o Dave ontem falou que envolve médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e mais uma porção de outros, né, profissionais. Mas entre eles, eu sei que também temos aí padres, pastores, psicólogos, né? E quando a gente às vezes fala nos padres ou pastores, às vezes as pessoas se assustam. Quer dizer que eu já vou morrer, né? Estão chamando o padre aqui, o pastor. Mas não é nada disso, não é? Na verdade, é auxiliar as pessoas na compreensão, né, da vida e do curso natural da vida, do entendimento, assim, psicológico, emocional, do que acontece com elas, não é, Dave, Viviane, Tatiana? Então, que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso também. A gente aqui no Hospital do Unimed de Ribeirão Preto, a gente tem um serviço de capelania, né, que é qualquer religioso que presta apoio espiritual para o paciente, para a família dos pacientes internados e para a equipe de saúde do hospital. Então, aqui, no auxílio de capelania, a gente, quando tem demanda religiosa específica, aí eu chamo um capelão específico daquela religião. E a gente sabe que os pacientes que têm um apego espiritual, eles conseguem enfrentar o adoecimento de uma forma mais saudável, né? Isso é muito claro na literatura. Então, quando a gente começou os cuidados integrais, a gente conseguiu um serviço de capelania, capelães são voluntários aqui no hospital. A gente tem pastor, o padre, o espírita. Então, de forma geral, eles prestam apoio espiritual durante a internação e quando a demanda é religiosa específica, eu chamo o capelão específico da religião do paciente. Bem, a gente tem estudos aí, né, comprovados de que a espiritualidade é um fator muito importante na recuperação dos pacientes. E também naqueles, né, que aí já está muito dentro da especialidade da doutora Viviane, né, que é médica intensivista e paliativista, né, depois ela pode explicar um pouquinho melhor o que são cuidados paliativos, né, mas no caso desses pacientes, eu creio que é muito importante que eles tenham conhecimento, assim, desse processo, né, aqueles que realmente têm uma doença irreversível, né, um processo que ajuda a compreender as várias fases de uma doença, né, como inicialmente talvez a negação, depois uma depressão, né, e até o final, né, que vem a fase de aceitação, então, né, daquela doença. Então, né, como vocês têm visto isso por parte dos pacientes e da própria família, porque como tu disseste, doutora Viviane, não só o paciente, mas a família e a equipe de profissionais também precisam deste apoio, porque não é fácil lidar com pacientes terminais ou mesmo aqueles não terminais que estão passando por dores fortes, não é? Enfim, com doenças que geram assim bastante sofrimento, não é?
Isso, que a gente sabe que o paciente com uma doença terminal, né, ele pode no mesmo dia passar por vários sentimentos. Então, de manhã ele pode estar com raiva, à tarde ele pode estar ansioso, à noite ele pode estar aceitando a doença. Então, a gente sabe que essa aceitação, negação, conformidade, isso oscila muito ao longo do mesmo dia com o paciente e para a família também, né? A família adoece junto com os pacientes. Por isso que a gente cuida nos cuidados paliativos de qualquer paciente que tenha doença aguda ou crônica que pode causar sofrimento no paciente e na família. Então, as pessoas acham que são só doenças que comprometem a vida e às vezes não. Então, se a gente pegar um diagnóstico de uma criança com uma diabetes que vai ficar insulino dependente, isso vai gerar sofrimento na criança, isso vai gerar sofrimento na família. E a gente consegue cuidar dessa família, estruturar essa família para que ela consiga passar por esse diagnóstico e por essa mudança na vida desse paciente, dessa criança, dessa família, de forma saudável, né, da forma melhor possível, com orientação médica, com orientação da capelania, com orientação do psicólogo, com orientação de fono, de orientação de PO, do serviço social. Então, a gente, da equipe dos cuidados paliativos, a gente nunca trabalha sozinho, né? Falo que você vê alguém fazendo um tratamento, fazendo um cuidado paliativo sozinho, isso não é cuidado paliativo. Quanto mais pessoas juntas estiverem cuidando do paciente, melhor o paciente é cuidado. Porque a gente entende que cada um é uma pessoa única. E como sendo pessoa única, eu não cuido só da doença que o paciente tem, eu cuido da pessoa. O que acontece no finalzinho da doença, que quando as doenças não têm terapêutica que modifique a evolução final da doença mais, eu paro de cuidar da doença e cuido exclusivamente do paciente. É isso que a gente faz nos cuidados paliativos. É uma satisfação enorme. Então, todo dia eu aprendo com cada história de cada paciente. Então, é muito bom você cuidar dos pacientes, explicar que a morte faz parte natural da nossa vida. Mas que a gente cuida para que essa vida que esse paciente tem que viver tenha sentido para aquele paciente. E cada um é individual, cada um tem um valor individual, uma crença individual. Então, a gente cuida individualmente de cada paciente com a sua família. Olha, verdade. Gente, vamos fazendo um breve intervalo aí e já voltamos com você, conversando um pouquinho mais. Estamos de volta aí falando sobre os cuidados com pacientes acamados e uma das coisas também que eu gostaria de colocar é a questão da qualidade de vida que a gente sempre fala, não é? E se pode ter melhor qualidade de vida em qualquer situação. Né? Mesmo naqueles pacientes que têm doenças assim que são muito graves ou doenças terminais, a qualidade de vida daquele paciente depende muito de todos esses fatores que vocês nos colocaram antes aí, não é? Então, gostaria que a doutora Viviane, o enfermeiro Dave, né, a Tatiana, falasse um pouco sobre essa questão, né? Como vocês fazem para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida? Na realidade, eu acho que a gente tem que trabalhar a prevenção, né? Agora no intervalo a gente estava falando, né? Então, a questão do paciente hoje, ele chega já no último, né, grau já, muitas vezes, da doença. E a gente poderia fazer uma prevenção, né? Então, se ele chegasse antes, eu estava falando antes, né, dele ser encaminhado previamente, né? A gente conseguir ter esse desfecho prévio para a gente poder fazer o tratamento adequado antes, né? Para ele não chegar num dos tipos, né, do paliativo que a gente fala, que já é a fase terminal mesmo. Mas a gente trabalhar o outro lado do paliativo, né, que a população desconhece, que é toda e qualquer doença mais grave, né, que ela é crônica, né, a gente pode considerar também paliativo, né, porque ele tem uma hipertensão, ele tem uma insuficiência cardíaca, ele vai ter
o resto da vida. Então, é uma doença crônica que tem um tratamento paliativo, né? E a gente tem aquele paliativo, que é o que a população denota, assim, né? Se remete quando a gente fala em paliativo, é morte, né? Tá morrendo. E não, né? Mas tem esse paciente que chega já para nós, e a gente tem ele como paliativo já realmente uma fase terminal. Por quê? Porque ele não tem aquele desfecho antes, né? Aquele desfecho prévio. Ou mesmo assim, a população ela demora muito para procurar o recurso de saúde, né? Então, hoje a gente tem uma população muito assoberbada de tarefa, né? Menos ela pensa em saúde, ela tem uma dor que pode ser alguma coisa, ela vai empurrando, até acontecer o fato, né? Ela deixa a pressão chegar lá no último, vai tomando remédio, mas não vai fazendo as outras questões que são associadas para melhorar essa questão da pressão. O AVC acontece, né? Então, ou a depressão acontece, né? As crises de ansiedade, ou até o câncer, né, gente? Então, ter o câncer e descobrir já quando já está numa fase mais avançada. Então, a gente menos tem tempo para fazer prevenção, né? E quando acontece, começa a ter sinais e sintomas, a gente vai, não é nada, não é nada. Aí, quando chega na rede, muitas vezes a rede também demora para fazer esse encaminhamento, para ter esse diagnóstico, né? Até que tu faz todos os exames, até que tu vai fazer esse encaminhamento, chega lá, então, para a equipe que é especializada, muitas vezes pouca coisa se consegue fazer, e daí é quando a gente tem esse paciente, né, que é o paliativo terminal. E seria melhor que a gente tratasse isso antes, né, para não chegar nessa fase. E é isso que daí a população fica pensando sobre paliativo, né? Quando tu fala essa palavra, já é terminal, já é no final. Não, a gente tem aquele outro lado do paliativo, que é tratar, né, fazer essa prevenção do crônico, até do agudo, né, para que não chegue lá, talvez, naquela fase. Eu acho que até chega, né, mas eu te dou uma qualidade de vida para o indivíduo até chegar naquela fase, né? Então, fazer alguma coisa antes de chegar no totalmente terminal, né? Eu acho que isso é importante. Seria bom se a gente tivesse isso melhor estruturado, eu acho, né? Em todos os sentidos, não é só na rede SUS, né? Na rede privada também, né? Então, acho que essa questão de ter esse diagnóstico, de ter esse entrelaçamento, assim, para a gente logo ter esse fator, né, que diga o que é essa demora, ainda a gente tem muito na rede, né, então seja no privativo, seja no não privativo, a gente ainda tem isso muito demorado ainda, né, a gente já tem a questão do indivíduo que demora, aí chega no sistema, demora, né, eu acho que isso tem encaminhado mais para a gente ter esse paliativo terminal maior em função disso, né? Eu acredito que seja isso, né, no meu sentimento. Bem, e dentro disso, eu quero parabenizar, não é, aí o enfermeiro Dave e também a doutora Viviane, porque eu vejo que vocês aí no Hospital Unimed em Ribeirão Preto têm um serviço maravilhoso, fantástico, né? Muito bem estruturado aí e desenvolvido, né? Dentro deste foco, né? Vocês desenvolvem já esse tipo de procedimento, digamos assim, de conduta e tem esse serviço, né? Esse foco dentro do hospital, dentro da equipe já há bastante tempo, Dave, Viviane. Eu já fazia o cuidado paliativo na UTI, né, há bastante tempo, e agora, pelo hospital, a gente começou o serviço, já tem um serviço na Unimed Lar, aqui nós chamamos Unilar, existem médicos que fazem cuidados paliativos dos pacientes que estão atendidos em domicílio, e agora no hospital a gente começou em julho desse ano, já estamos inclusive com o ambulatório dos cuidados paliativos no hospital para atender os pacientes que ficaram internados, né, que estão em cuidados paliativos, mas que tem uma sobrevida ainda de aí, meses a anos, que a gente vai cuidar para que essa vida deles continue fazendo sentido para eles, controlando o sintoma com rigor, com agressividade,
para que eles não tenham falta de ar, que não tenham dor, que não tenham outros sintomas que possam comprometer essa vida ainda que eles tenham que ser vivida. Olha, nada dessas coisas são boas, né, realmente, mas eu creio, assim, que uma das principais coisas é a questão da dor, né, porque a dor é algo que leva ao sofrimento em si, não é, Dave? E na UTI vocês devem se deparar muito com isso, mas a dor, ela leva até à depressão e a um sentimento de que as coisas sejam muito mais graves que às vezes de fato são, né? Eu sou uma pessoa que posso dizer que, né, já estive internada uma determinada época e tinha muita dor, e eu vejo assim que a dor assusta muito as pessoas, não é? Então, vocês, né, que trabalham com esses pacientes mais graves, não é, devem ver, eu penso, né, que isso é uma das coisas mais terríveis, e tentar amenizar, não é, a dor física, que leva também a dor, né, emocional e, né, psicológica. Eu costumo falar que eu aprendo todos os dias com a doutora Viviane sobre o paliativo, né, porque nós não temos o paliativo simplesmente aquele que está na terminalidade de vida, né? Nós temos fases do paliativo. E quando a gente consegue levar essa cultura para os familiares, isso facilita muito o entendimento deles de que o paciente não está sendo paliativado porque ele vai morrer, e sim para poder dar dignidade para esse paciente, para ele ter melhor qualidade de vida até o restante da doença desse paciente. Olha, a atenção que vocês dão a isso, esse tipo de trabalho que vocês realizam, realmente é fundamental, e é muito bonito ver essa dedicação toda, esse amor, não é? E eu tenho certeza que é muito gratificante, não é, ver quando os pacientes podem dar um sorriso, né, que ele realmente, né, se sinta confortado, amparado, né, com uma esperança. Então isso é algo assim fantástico, de fato. Eu creio que não há nada melhor, né, para um paciente, né, se sentir dessa forma, e para a família também. Então nós temos ainda 2 minutinhos aí, né, para o nosso encerramento. Gostaria que vocês deixassem aí um recado, né, para aqueles que estão passando, quem sabe, por este momento, né, seja como paciente, como família, né, que estão neste enfrentamento aí diário, né? Tenho certeza que eles podem contar com profissionais como vocês, né, que individualizam cada paciente, que tem esse olhar, né, sobre ele, né, e só sobre ele naquele momento, né, que ele se sinta importante de fato, né, no sentido de estar sendo cuidado dessa forma. Então, peço que vocês deixem aí, né, o recado final de vocês. Eu falo para os pacientes e para as famílias, né, que estão passando por qualquer tipo de sofrimento, que vai ser difícil, a caminhada é árdua, mas eles não estão sozinhos, que a equipe toda está aí para apoiar. Vai ter dia que um vai estar melhor, o outro vai estar pior, e nesses dias a gente está junto para dar um consolo, para escutar. Às vezes o que eles precisam é apenas serem escutados, conversar, né? Então, os nossos cuidados, numa boa conversa, às vezes é muito melhor do que muito remédio. Não desanimem, a gente consegue cuidar de vocês, independente do desfecho de cada um. Esse é o recado que eu queria passar. Muito obrigada pelo convite. Foi maravilhoso esses 2 dias aí com vocês. Eu que agradeço, né? Deixo aí, né, então, o meu agradecimento também a vocês, né, Dave, né, deixo aí as tuas despedidas, não é? E peço então que tu, né, ainda deixe teu recado. Primeiramente, muito obrigado, foi maravilhoso realmente esses 2 dias aí que passamos juntos aí falando sobre esses cuidados paliativos, pacientes acamados,
E o recado que eu gostaria de deixar, não só para os nossos pacientes, mas para os nossos agentes de saúde também, é que o quanto é importante esse cuidado ser humanizado, né? A gente individualizar o ser humano, né? O cuidado, e para isso que nós estamos aqui. Né? Fazer a diferença na vida das pessoas, humanizar o cuidado. Isso aí, gente. Bom, Tatiana, quer deixar teu recadinho aí? Eu acho que eles falaram tudo, né? Mas antes de mais nada, eu acho que tem 3 palavras que a gente tem que sempre andar conosco, né? É força, foco e fé. Eu acho que essas 3 coisas andam junto, e andam junto com a enfermagem, e andam junto com a família, e andam junto com o paciente. Eu acho que a esperança é tudo, né? Então, nunca é tarde, né? Então, acho que até o último momento a gente pode fazer tudo. Tratar o ser humano, né? Eu acho que existe a doença, a gente trata a doença, mas antes de mais nada é um conjunto, é um ser humano, né? Que está ali, e ele tem vida, né? Ele tem preocupações, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar quando a gente tem um paciente, né? E ele está esperando muito da gente, que é o cuidado, e é esse cuidado humanizado, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essas 3 palavras sempre conosco. A espiritualidade é uma coisa que é fundamental. Eu fiquei muito feliz de ver que tem esse lado aí com vocês, né? Eu acho que é essencial que acho que nos dá força, seja ela de onde ela venha, de que tipo ela venha, né? Cada um tem a sua, mas eu acho que essa parte espiritual, né? Então, tanto para a equipe como para o paciente, para a família, é essencial esse apoio. Faz com que a gente continue, faz com que a gente consiga dar conta, né, desses medos, desses anseios, né, e nos dá força para seguir e enfrentar isso. Então, eu acho que todos nós estamos sempre de parabéns, né. Eu tenho implantado nas minhas veias esse amor pela enfermagem desde os meus 18 anos, né, então hoje eu estou com 47, então são 27 anos aí nessa área da saúde, sendo técnica de enfermagem, sendo enfermeira, docente, mestre, especialista, seja o que for, mas eu acho que essa parte da essência do cuidado, ela é essencial estar com a gente, senão ela não funciona. E, então a família e o paciente devem sempre confiar, eu acho que médicos e enfermeiros. Isso aí. Para cuidá-los. Tá dado o recado então aí, gente, muito obrigada. Um beijão para você, sucesso, parabéns e força aí, né? Um abraço. Governo